Boa tarde, queridos irmãos, a paz. Estamos ao vivo para mais um estudo. Hoje não é estudo bíblico, como é de fato o foco do canal, mas hoje começaremos uma série nova de estudos no canal acerca do livro de Flávio Josefo, conhecido como História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas. E confesso para os irmãos que estava muito empolgado para dar o início a esses estudos no canal, pois muitos dos irmãos não têm conhecimento desse livro, ou às vezes não têm a disponibilidade, né, para adquirir esse livro com presente da minha mãe. Boa tarde, filha. Obrigado. Esse é um livro muito revelador mesmo. E esse livro foi um presente da minha mãe há alguns anos atrás. Eu e a minha filha, a gente leu junto. Minha esposa também algumas vezes participou, devido aos horários do trabalho, né? Não participou tanto, mas conseguiu olhar alguma coisa. Maravilha, filha. E o livro, irmãos, a gente já vai pegar ele a partir da página 637, tá ok? Tendo em vista que as 636 páginas retratam aqui desde Adão ao período da revolta dos Macabeus, tá ok? Que a gente já leu no estudo de primeiro e segundo Macabeus, então não vejo motivo para fazer um novo estudo do mesmo tema, às vezes somente com algum outro ponto de vista diferente do estudo, né, que foi feito. Aqui algumas partes falam de Cleópatra, mas tirando isso é basicamente o mesmo livro, tá ok? Do cânon católico. E antes da gente começar, irmãos, gostaria de pedir àqueles irmãos que acompanham o canal que deixem o seu like se gostar do estudo, deixa o dislike também se não gostar, se inscreva no canal e principalmente compartilhe os estudos, ajude a divulgar a palavra, os estudos. Boa noite, irmã Sueli. Sumida, hein? Obrigado pela presença. Quem é vivo aparece e um bom filho a casa retorna. Brincadeira aí, tá, irmão? Mas obrigado pela presença, tá ok? Aproveite aí o estudo e compartilhe. Compartilhe nos seus grupos aí, ajude a divulgar a palavra. Então, é verdade, a gente se desencontrou bastante. Eu também fiquei quase um mês aí fora de casa trabalhando, viajei a trabalho, então deu uma distanciada também dos estudos. Mas Deus tem nos fortalecido e tem nos colocado sempre aqui para que a gente consiga fazer o trabalho de evangelizar, né? E passar a palavra adiante. Mas eu conto com vocês que, né, que veem os vídeos para ajudar também a divulgar, né? E para a gente começar, como a gente vai pegar já o livro andando numa parte, nada mais justo que eu fazer um mini resumo de alguns personagens que já vão aparecer aqui já logo de início. A gente vai ver falar de Hircano, Aristóbulo e também da rainha Alexandra, Alexandre Janeu e a rainha Salomé Alexandra, tá ok? Hircano e Aristóbulo é filho dessa rainha, tá ok? Então, para que o irmão não tenha nenhuma dúvida na hora que aparecer, obrigado, irmão, obrigado. Que o Pai abençoe a sua família também, você e todos aí que estão ao seu redor, tá ok? Quando for aparecendo algum nome, algum local, a gente vai fazer uma pausa, vamos fazer um adendo, vamos pesquisar, tá ok? E aí a gente dá sequência. Porém, esse livro é muito denso, é uma leitura muito puxada e nós vamos fazer alguns capítulos, tá? Não vai para não ficar um estudo maçante. A gente vai fazer alguns capítulos por cada dia e sem pressa a gente vai
vai conhecer um pouco mais da história desse povo, né, do nosso povo, porque nós somos a raiz também, né, descendentes de Abraão, mesmo que distantes, mas nós somos também irmãos, tanto de sangue como em espírito, por Yeshua, tá ok? Então, sem mais delongas, já falamos demais. Boa tarde, Sá. Minha esposa, digníssima, obrigado pela presença. Vamos começar pelo livro 14, História dos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Mostramos no livro precedente qual foi a vida e a morte da rainha Alexandra. Falemos agora do que aconteceu em seguida, pois devemos cuidar em nada omitir, por negligência ou por esquecimento. Embora aqueles que fazem a narração dos fatos históricos e procuram esclarecer as coisas que o tempo escureceu, não se devam descuidar da elegância, do estilo e dos ornamentos que a podem tornar agradável. O seu cuidado principal deve ser relatar exatamente a verdade, a fim de comunicá-las aos leitores e aos que prestarão a fé às suas palavras. Eu esqueci, irmãos, de fazer um breve relato também, perdão, tá? Ao vivo é assim. Precisamos saber quem foi aí esse Flávio Joséfos, né? Como que a gente vai saber quem foi o cidadão, o irmão que está chegando aí pela primeira vez, nunca ouviu falar sobre ele, né? Vamos ver então. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou fazer só uma introduçãozinha rápida aqui de quem foi Flávio Joséfos, tá ok? Para os irmãos que nunca ouviram falar dele, tá ok? Só um minutinho. Então, irmãos, tá dando para ouvir bem ainda, né? Eu tô vendo que a live tá com um delay. Tá com um pouquinho de delay. Mas eu acredito que tá dando para ouvir bem legal. Vamos lá. Flávio Joséfo, ele nasceu entre 37 e o ano 100 depois de Cristo, tá ok? Ele foi um historiador, sacerdote e líder militar judeu romano. Por que judeu romano? Porque no período aqui, ele depois de ser um judeu combatente, ele foi capturado por Vespasiano, tá ok? E aí deu toda a questão histórica do conhecimento sobre essa obra. Ele era descendente de uma família sacerdotal, que se tornou a principal fonte de informação sobre o judaísmo, ou sobre o povo judeu, do século I. Então, quer dizer, ele era uma fonte primária, meus irmãos. É isso que torna a obra dele tão notável e respeitada. Ele era uma fonte primária desses acontecimentos, tá ok? E a primeira grande revolta judaica contra Roma, lembrando que teve 3, tá? A primeira foi essa, a segunda, se eu não me engano, foi contra Nero, tá? Não, essa informação eu não tenho ela exata, mas eu acredito que a segunda revolta foi contra Nero e a terceira foi contra Alexandre, aliás, Adriano, imperador Adriano, que inclusive quase destruiu todo o povo judeu, tá ok? Então, a primeira revolta judaica contra Roma, ele testemunhou a destruição de Jerusalém do ano 70, tá ok? Tendo em vista que ele viveu ali durante esse período. E ele escreveu, né, a Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, tá ok? Então, ele foi nascido em Jerusalém, numa família aristocrática e sacerdotal. E ele foi educado também no templo e liderou aí, né, o povo judeu em algumas batalhas
Após a derrota, ele se entregou aos romanos, né? Onde ele virou ali o refém. E Vespasiano, então, que vinha se tornar ali o imperador, ah, praticamente colocou ele ali como seu escrivão, né? Ele ficou ali mais como um intérprete. Eu não vou conseguir recordar agora, mas ele teve um papel ali de intermédio dentro desse povo aí, tá ok? Dessas batalhas e tudo mais. Então, o básico para os irmãos conhecerem é isso. O irmão pode dar uma pesquisada na internet, também tem bastante informação sobre Flávio José, tá ok? Tem inclusive coisas muito mais aprofundadas, tá? A gente não vai se aprofundar tanto, porque né, tá em domínio público, é simples, o irmão só dá uma pesquisadinha aí e já era. Deixa eu só ver a mensagem aqui que a irmã colocou. Irmão Anderson, eu tenho a Bíblia de Estudo de Jerusalém e tenho a história dos Macabeus e outros livros apócrifos que não li todos ainda. Maravilha, maravilha. A gente finalizou agora, irmã, primeiro e segundo livro de Macabeus, tá? Tá na playlist aí do canal, a irmã pode dar uma olhada. A irmã já vai conseguir achar esse estudo e acompanhar, tá ok? Mas já temos já esse estudo já completinho aí no canal. Se a irmã quiser fazer né, um estudo em conjunto com o nosso estudo, ele já está aí liberado no canal, tá ok? Agora a gente vai falar dessa parte de Flávio Josefos e, dando sequência, a gente vai ver praticamente todo o desenrolar aí desse período muito interessante, tá ok? Então vamos continuar aqui, para a gente não fugir muito do foco. Depois que Hircano foi feito sumo sacerdote, no terceiro ano da Olimpíada 177, quando eram cônsules Quinto Hortêncio e Quinto Metelo, também chamado Metelo de Creta, Aristóbulo declarou-lhe guerra, e a batalha travou-se perto de Jericó. Uma grande parte das tropas de Hircano passou para o lado de Aristóbulo, e Hircano fugiu para a floresta, para a fortaleza de Jerusalém, perdão, onde a mulher e os filhos de Aristóbulo estavam prisioneiros, por ordem da rainha Alexandra. O resto dos seus soldados retirou-se ao recinto do templo, mas logo se entregaram e começaram depois a falar de paz entre os dois irmãos. E ela foi concluída sobre a condição de que Aristóbulo reinaria e Hircano, de posse de seus bens, contentar-se-ia com a vida privada. Esse tratado foi feito no próprio templo. Ambos confirmaram com juramento e apertaram-se as mãos e se abraçaram na presença do povo. Depois, retiraram-se Aristóbulo para o Palácio Real e Hircano para a casa onde Aristóbulo antes residia. Capítulo 2. Um idumeu, de nome Antípatro, muito rico, empreendedor e hábil, era amicíssimo de Hircano e inimigo de Aristóbulo. Nicolau de Damasco fala descender de uma das principais famílias dos judeus que vieram da Babilônia para a Judéia. Mas ele o diz em favor de Herodes, seu filho, que a fortuna elevou depois ao trono dos nossos reis. Como veremos a seu tempo, antes não o chamavam Antípatro, mas Antipas, como o seu pai, que tendo sido feito pelo rei Alexandre e pela rainha sua esposa, governador de toda a Idumeia, contraiu amizade com os árabes, os gazeenses e os ascalonitas, conquistando o afeto deles por meio de grandes presentes.
O poder de Aristóbulo tornou-se suspeito e Antípatro, que já o temia, por causa da amizade que havia entre eles, e assim secretamente fez-lhe todo o mal que pôde antes os judeus mais ilustres, dizendo não haver motivos para permitir que ele usurpasse o trono que pertencia por direito a Hircano, que era o irmão mais velho. Não se contentava em dizer a mesma coisa a Hircano, mas acrescentava que a vida deste não estaria segura se não se retirasse imediatamente, porque os amigos de Aristóbulo não perderiam a oportunidade de matá-lo, para consolidar aquela injustiça, aquela injusta autoridade. Como Hircano era naturalmente bom e não se dava facilmente crédito às suspeitas, essas palavras não o persuadiram. A sua afabilidade e o seu amor pela paz e pela tranquilidade faziam-no julgar aquilo uma simples suposição. Aristóbulo, ao contrário, era muito inteligente, corajoso e hábil, empreendedor e capaz de realizar grandes feitos. Antípatro não se zangou por ver que Hircano não o escutava. Continuou a falar-lhe, insistindo em dizer-lhe que Aristóbulo tinha a intenção de lhe tirar a vida. Com muita dificuldade, levou-o a decidir-se para fugir para junto do rei Aretas, soberano dos árabes. Então aqui a gente já vê um novo nome. Rei Aretas, ele era rei do povo árabe desse período, tá ok, irmãos? Fez-lhe ver que essa retirada seria facílima, porque a Arábia está perto da Judéia, e prometeu-lhe ajudá-lo o mais possível. Foi depois falar com Aretas da parte de Hircano para obter a sua palavra de que não o entregaria ao inimigo. Após obter tal promessa, com juramento, voltou a Jerusalém para falar com Hircano, e certa noite, alguns dias depois, levou-o em marcha forçada até a cidade de Petra, onde o rei dos árabes tinha a sua corte. Olha só que interessantíssimo, meus irmãos. A gente vê aqui agora a famosa, né, cidade de Petra, a cidade abandonada de Petra. Ah, se o irmão puxar aí na internet, né, o irmão vai conseguir ver. Ela está abandonada até os dias de hoje, mas é algo colossal. Eu vou tentar mostrar aqui para os irmãos uma imagem dessa cidade, ok? É algo muito, muito interessante. Vou mostrar só uma fachadinha, tá? Só um minutinho. Lembrando, tá, irmãos? A, a cidade de Petra, o povo original ali, que construiu, né, eram conhecidos como nabateus, ok? E ela fica hoje, ela está localizada na Jordânia. Deixa eu tentar aqui pegar uma foto para mostrar aos irmãos. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela, tá ok, irmãos? Só um minuto.
Acredito que já esteja aparecendo aí para os irmãos. Essa é a entrada, né? A parte principal ali da cidade de Petra. Como a gente percebe, ela foi construída diretamente na rocha, tá ok? Ela é meio rosada. E quem construiu, irmãos, foram os nabateus, tá ok? Compartilhou, né? Maravilha, filho. Continuando, e ela ficava ali, né, irmãos? Lembrando que essa parte aqui, ele está falando que essa cidade, ela era da corte do rei da Arábia, né? Desse rei, o nome dele é Aretas. Então essa parte ficava na cidade da Arábia. Como Antípatro desfrutava grande estima junto dele, rogou-lhe com tanta insistência que restaurasse Hircano no reino da Judéia, e deu-lhe tantos presentes que por fim o persuadiu. Hircano, por sua vez, prometeu-lhe tantos presentes que, se fosse restaurado no trono da Judéia, entregar-lhe o país e as 12 cidades que o rei Alexandre, seu pai, havia tomado dos árabes, isto é, Medeba, Nabalo, Livias, Tarabasa, Agala, Atom, Zoara, Oroné, Maressa, Rida, Lussa e Oriba. 12 cidades. Capítulo 3. O rei Aretas, levado pelas promessas de Hircano, atacou Aristóbulo com um exército de 50.000 homens. Deu-lhe combate e o venceu. Vários judeus passaram imediatamente para o lado de Hircano. Aristóbulo, vendo-se abandonado desse modo, fugiu para o templo em Jerusalém. Aretas foi sitiá-lo com todo o seu exército, fortalecido ainda pelo povo que havia abraçado o partido de Hircano. Somente os sacerdotes ficaram fiéis a Aristóbulo. A festa dos pães asmos, a que chamamos Páscoa, estava próxima. E os mais ilustres dos judeus deixaram o país a fim de fugir para o Egito. Onias era um homem justo e querido de Deus, o qual havia obtido chuva durante uma grande careste. Vendo aquela guerra civil, ele foi se esconder, mas foi achado. E levaram-no ao campo. Os judeus rogaram-lhe que, tendo ele outrora debelado a carestia com as suas orações, fizesse agora imprecações contra Aristóbulo e os do seu partido. Por muito tempo ele resistiu, mas por fim o povo o obrigou a orar. E ele dirigiu-se a Deus e assim falou: Na presença de todos, grande Deus, que sois o soberano monarca do universo, sendo que todos os que estão aqui são o vosso povo, e os que estão sitiados, os vossos sacerdotes. Rogo-vos que não escuteis as orações nem de uns e nem de outros. Mal havia ele pronunciado tais palavras, alguns judeus acelerados e maus cobriram-no de pedradas. Deus, porém, não adiou muito a sua vingança por esse crime. E o dia da Páscoa chegou. Lembrando que Onias aqui, irmãos, a gente já viu que lá atrás, em Macabeus, tinha um Onias que ele era sacerdote, tá ok? Então, talvez seja, aqui não está falando, né? Mas provavelmente é um sacerdote também do templo. O dia da Páscoa chegou. Nesse dia costumamos oferecer um grande número de sacrifícios, e Aristóbulo e os sacerdotes que estavam com ele não tinham vítimas, e rogavam então aos judeus que estavam como os sitiantes e os fornecessem, pois estavam dispostos a pagar quanto eles exigissem. Eles pediram 1.000 dracmas por cada animal e as exigiram adiantadas. Aristóbulo e os sacerdotes aceitaram e desceram com uma corda pela muralha
a importância exigida. Mas esses perversos, depois de receber o dinheiro, não entregaram as vítimas e, não se contentando em faltar a palavra aos homens, tentaram, pela sua impiedade, arrebatar ao próprio Deus as honras que lhes são devidas. Os sacerdotes, vendo-se assim enganados, rogaram a Deus que castigasse todos aqueles pérfidos judeus. E a sua oração foi ouvida naquele mesmo instante. Ele enviou por toda aquela região um vento impetuoso que destruiu todos os frutos da terra, de modo que uma medida de trigo veio a custar 11 dracmas. Capítulo 4. E aqui a gente vai ver aparecer pessoas históricas do Império Romano, tá ok, irmãos? É uma parte que eu gosto muito, parte histórica, tá? Então a gente vai se atentar, vamos fazer adendos pontuais, tá ok? E não precisamos ter pressa, né? Vamos devagar, conhecendo um passo a passo e cada aspecto aqui desse contexto. Nesse mesmo tempo, Pompeu estava empenhado na guerra da Armênia contra Tigrano. Mandou Escauro para a Síria. Então aqui a gente já vê falar num dos maiores generais romanos, que era conhecido como Pompeu Maximus, ok? Quando este chegou a Damasco, que pouco antes havia sido capturada por Metelo e por Lólio, resolveu entrar na Judéia. Estando a caminho, encontrou-se com embaixadores que vinham a ele, tanto da parte de Aristóbulo quanto da de Hircano, cada qual buscando a sua aliança e pedindo socorro, oferecendo-lhe ao mesmo tempo 400 talentos. Escauro preferiu Aristóbulo porque este, além de rico e liberal, era moderado em suas aspirações, ao passo que não lhe parecia que Hircano, sendo pobre e avaro, pudesse cumprir o que prometia. Embora o que este desejasse fosse mais fácil que o que Aristóbulo pedia. Isso porque é incomparavelmente mais difícil tomar uma praça forte, bem defendida, que expulsar os que a sitiavam, que eram fugitivos e nabateenses, pouco interessados na guerra. Lembrando que os nabateus construíram aquela cidade de Petra, tá ok? E viveram lá. Essas razões fizeram Escauro decidir-se por aceitar a soma de que Aristóbulo lhe oferecia e obrigá-los a levantar o cerco. Para cumprir a sua promessa, precisou somente pedir a Aretas que se retirasse, dizendo-lhe que, se não o fizesse, o declararia inimigo do povo romano. Escauro voltou depois a Damasco. Aristóbulo reuniu um grande exército, deu combate a Hircano e a Aretas, num lugar chamado Papiron, e venceu-os, matando 7.000 homens, dentre os quais Cefalé, irmão de Antípatro. Então é isso, o capítulo 4. Basicamente, a gente já vê a questão de aparecimento do Império Romano com Pompeu. Lembrando, né, irmãos, que Pompeu, junto com Júlio César e Crasso, Marcos Crasso, fizeram ali o primeiro triunvirato, tá? De Roma, do Império Romano, né? Eles dividiram ali o governo do Império Romano. Esse Pompeu foi o que conquistou toda essa região da Mesopotâmia, Síria, Palestina, tá ok? Ele foi um grande general. Pompeu esse que perdeu a batalha contra Júlio César, tá ok? E fugiu, né, para se esconder no Egito e foi assassinado por Ptolomeu, né?
Um grande general, diga-se de passagem. Capítulo 5, irmãos, diz assim: pouco tempo depois, Pompeu veio a Damasco e visitou a Baixa Síria, onde os embaixadores de toda a Síria, do Egito e da Judéia vieram encontrá-lo. Aristóbulo mandou-lhe uma vinha de ouro no valor de 500 talentos. Estrabão, da Capadócia, fez menção desse magnífico presente nesses termos: vieram embaixadores do Egito que apresentaram a Pompeu uma coroa pesando 4.000 peças de ouro. Outros trouxeram-lhe da Judéia uma vinha ou jardim de ouro, a que chamavam Térpolis, isto é, delicioso. Vi esse rico presente em Roma, no templo de Júpiter Capitolino, a quem ele foi consagrado, com essa inscrição: Alexandre, rei dos judeus, e o avaliaram em 500 talentos. Disse que fora mandado por Aristóbulo, príncipe dos judeus. Antípatro veio procurar Pompeu logo depois, da parte de Hircano. E Nicodemos, enviado por Aristóbulo, tornou Gabínio e Escauro seus inimigos, acusando a um de ter se apoderado de 300 talentos e a outro 400. Pompeu ordenou que Hircano e Aristóbulo viessem procurá-lo, a fim de se resolver a questão. Quando chegou a primavera, suas tropas deixaram os quartéis de inverno, puseram-se em campo e devastaram de passagem a fortaleza de Apameia, que Antíoco Cisicênio construía. Pompeu observou o país que Ptolomeu Meneu ocupava, o qual não perdia em maldade para Dionísio Tripolitano. Ô, mãe, boa tarde. Obrigado pela presença. A gente já está finalizando o estudo, né? Vamos parar por esse capítulo 5, mas depois a senhora vê o resto da live, tá ok? Tá muito interessante. Seu parente, que tivera, né, a cabeça truncada, sendo que Meneu resgatou a sua por 1.000 talentos. Pompeu os distribuiu às suas tropas, arrasou o castelo de Lusíada, do qual um judeu chamado Silas se havia apoderado. Passou por Heliópolis e pela Cálcida, atravessou um monte para descer a Baixa Síria e veio de Pela a Damasco. Vamos lá, irmãos. Heliópolis. Vamos lá para o irmão ver o que era. Só um minutinho. Só um minuto, tá, irmãos? Essa cidade, irmãos, vamos lá. Essa cidade é muito interessante. Heliópolis, ela era, na verdade, a cidade histórica, né, conhecida como Baalbek, situada no Líbano, ok? Era um assentamento fenício, tá? Que foi rebatizado como Heliópolis, que significa cidade do sol, né, do deus Sol, pelos gregos, e posteriormente se tornou um importante centro de uma colônia romana. E os romanos construíram, né, um dos seus maiores e mais preservados templos fora da Itália.
E se o irmão der uma olhada, eu vou tentar pegar uma imagem do maior templo que tem lá, que inclusive foi romano, tá ok, irmãos? É algo surreal. Indico que os irmãos dêem uma pesquisada, tá? Nesse nessa Heliópolis Baalbek e olhem quanta coisa interessante tem. É simplesmente colossal, irmãos. É uma estrutura enorme, tá? Vou pegar uma foto aqui, vou compartilhar a tela para os irmãos. Eu acredito que aqui. Deixa eu ver se já está aparecendo. Acredito que já está aparecendo. Olha só o tamanho dessa estrutura, meus irmãos. Olha o tamanho das pessoas, tá? O irmão tenta ter uma boa noção do tamanho das pessoas no pé dos pilares. É algo gigantesco, tá? Surreal mesmo. E aí a pergunta sempre fica, né? Como que eles provam que não foram gigantes que construíram isso daqui, meus irmãos? Sem tecnologia, há mais de 2.000 anos. Eles tentam, né? Mas não conseguem nos enganar. Inclusive, Baalbek também tem, né? A, uma pedra extremamente grande, solta, enorme e surreal, exatamente. Os fenícios estão. Opa, cliquei errado. Os fenícios estão em todas. Fundaram o que viria a ser a Grande Cartago, exatamente. A cidade de Tiro e de Sidom. Exatamente, minha filha. É isso mesmo. Eles foram pessoas diferenciadas. Ô, meu irmão, boa noite. Obrigado pela presença. Estamos já no final já da live. Estamos para finalizar aqui já. Mas obrigado pela presença, tá ok? Depois o irmão volta à live, tá? Eu não vou fazer um estudo muito grande, porque é um estudo muito denso, tem muita informação e eu não quero deixar os irmãos com muita coisa na cabeça, tá ok? Então a gente vai fazer esse estudo bem devagarzinho, porque é um conhecimento histórico muito importante e tem muita informação, então para o irmão pegar tudo com calma, tá ok? Então vamos lá, continuando aqui. Ouvi Hircano e Aristóbulo com relação a litígio, e entre eles e também os judeus, que se queixavam de um e de outro, dizendo que não queriam estar sujeitos à dominação dos reis, pois Deus lhes havia ordenado que obedecessem apenas aos sacerdotes, e que reconheceriam que os dois irmãos eram da casta sacerdotal, mas estes queriam mudar a forma do governo para usurpar a suprema autoridade e reduzir assim o seu país à escravidão. Hircano queixava-se de que, sendo o mais velho, Aristóbulo, queria privá-lo do que lhe pertencia por direito de nascimento e obrigá-lo a se contentar com uma parte pequena, usurpando todo o resto, que ele fazia incursões pelas terras contra os povos vizinhos e praticava pirataria nos mares. Pirataria já vinha lá de trás, né, irmãos? E hoje, nos tempos atuais, ainda tem. A Idade Média era conhecida, né? Os piratas eram conhecidos como corsários, né? Olha só que interessante. Eram contratados pelas nações para roubar com categoria, com classe. Ladrões com vários nomes diferentes. E não se precisava de outra prova de seu mau caráter, de sua violência e de seu partidarismo, senão o fato de haver levado o povo a se revoltar. E que mais de 1.000 dentre os ilustres judeus que Antípatro tinha ganho apoio, apoiavam com o próprio testemunho essas queixas. Aristóbulo afirmava ao contrário, que o irmão era indigno da realeza pela sua covardia e incapacidade,
que o tornavam inapto para o governo e o faziam desprezado para todo o povo, e que por essa razão fora obrigado a tomar a suprema autoridade, para que ela não passasse a outra família. Quanto à qualidade de rei, não a assumira senão pelo fato de que o seu pai sempre o tivera também. Com relação às testemunhas, eram os moços que ninguém tolerava que vissem ali tão bem vestidos e enfeitados. Quem se beneficia muito com essa pirataria paga foi a Inglaterra medieval. Exatamente, você colocou um ponto X da questão. A Rainha Elizabeth, do período medieval inglês, foi ela que ditou essa regra. Né? Ela que usou mais da pirataria, né? Cartas de curso, enfim. Reis sendo reis. Mas parecendo ter vindo para ostentar a própria vaidade, que para ouvir o pronunciamento de uma sentença. Pompeu, depois de ouvir os dois irmãos, não teve dificuldade em constatar que Aristóbulo era violento. Disse-lhes que voltassem mais tarde, que procuraria dar remédio a tudo depois que dominasse os nabateenses e os reduzisse à obediência. Por enquanto, ordenava-lhes que vivessem em paz. Ele tratou Aristóbulo com urbanidade e gentileza, temendo que este lhe cortassem a passagem. Mas, no entanto, não lhe conquistou a confiança, pois Aristóbulo, sem esperar a realização de suas promessas, partiu para a cidade de Délio e de lá retirou-se para a Judéia. Vamos ler mais um capítulo, meus irmãos. Então, o capítulo 6 é curtinho, vai ser interessante. Capítulo 6. Pompeu sentiu-se ofendido com a retirada de Aristóbulo. Tomou as tropas que havia destinado aos nabateenses, mandou vir todas as que tinham em Damasco e no resto da Síria, e com as legiões que comandava, marchou contra ele. Depois de passar por Pela e Citópolis, chegou a Core, onde começou aquela parte da Judéia que estava no meio das terras. Encontrou um castelo muito forte, de nome Alexandrion, situado no vértice de um monte. E soube que Aristóbulo lá estava. Mandou dizer-lhe que viesse procurá-lo e ele foi, porque o aconselharam a não se meter numa guerra contra os romanos, depois de lhe falar ao litígio com o irmão, relativo à primazia da Judéia. Pompeu deixou-o voltar ao castelo. Vamos ver agora que castelo era esse, né, meus irmãos? Só um minutinho. Castelo não, né? É, um castelo. Alexandrion. Só um minutinho. Não estou conseguindo achar nenhuma informação aqui onde fica esse castelo. Duda, você consegue achar pro pai? Pesquisa aí para mim. Esse castelo de nome Alexandrion. Faz esse favor. Isso, com M. Alexandrion com M.
O mesmo aconteceu ainda 2 ou 3 vezes, nada deixando Aristóbulo de fazer, com a esperança de obter o reino e agradar a Pompeu. Ele, porém, não deixava de se preparar para a guerra, pois temia muito que Pompeu se pronunciasse a favor de Hircano. Pompeu ordenou-lhe que entregasse as fortalezas e escrevesse de próprio punho aos governadores, a fim de que não criassem dificuldades. Ele o fez, mas com tanta tristeza que se retirou para Jerusalém, a fim de poder resistir. Pompeu marchou também imediatamente contra ele, e no caminho, o enviado que vinha do Ponto trouxe-lhe a notícia de que o rei Mitrídates fora morto por Farnaces, seu filho. Rei Mitrídates. Rei Mitrídates do Ponto. Vamos ver aqui quem era esse cidadão. Só um momento, tá, meus irmãos? Chamado também como Eupator Dionísio, também conhecido como Mitrídates o Grande, o rei de Ponto, né? 120 a 63. Essa cidade fica na Anatólia, tá, meus irmãos? É um dos mais formidáveis e sucedidos inimigos de Roma, havendo enfrentado 3 dos melhores generais da Baixa República. Olha só que interessante. Então é isso. Ele era lá da Turquia. Alexandre, também chamado Alexandrium ou Sartaba, foi uma fortaleza antiga construída pelos Asmoneus, dinastia judaica. Foi mencionado por historiadores como Flávio José. Entendi. Entendi. O Sartaba é uma fortaleza, né? Ela não fala, né, onde ficava, não, né? Eu tentei achar aqui, eu não consegui achar nenhuma informação. Eu achei essa informação, mas não achei onde ficava. Tá, ok, vamos lá. Capítulo 7. É bem curtinho também. Vê se você consegue ver onde ficava essa fortaleza. O primeiro lugar onde Pompeu acampou foi Jericó, região abundante em palmeiras e onde cresce o bálsamo, que é o mais precioso de todos os perfumes, destilado de arbustos que o produzem mediante incisões com pedras bem afiadas. No dia seguinte, ele avançou para Jerusalém, e então Aristóbulo arrependeu-se do que havia feito. Foi procurá-lo, ofereceu-lhe uma soma de dinheiro, disse que o receberia em Jerusalém e rogou, né, que ordenasse e dispusesse de tudo como lhe aprovesse, mas sem guerra. No alto de uma montanha entre as cidades Betseã e Jerusalém, próximo do Vale do Jordão, numa região que liga a Judéia a Samaria. Maravilha, maravilha. Eu vou colocar essa informação aqui na tela para que os irmãos, eles quiser copiar essa informação mais para frente, vai estar na tela. Obrigado, tá, filha? Obrigado pelo apoio sempre. Pompeu aceitou a proposta e concordou com esse desejo. Mandou Gabínio com tropas para receber o dinheiro e entrar na cidade. Mas ele voltou sem nada, nem conseguiu nadinha. Nada, nem um dinheirinho. Porque os soldados de Aristóbulo não quiseram cumprir o tratado. Não entregaram o dinheiro e ainda lhe fecharam as portas da cidade. Pompeu ficou de tal modo encolerizado que manteve Aristóbulo prisioneiro e marchou em pessoa contra Jerusalém. A cidade estava bem fortificada por todos os lados, exceto o norte, onde um vale largo e profundo rodeava o templo, que era assim cercado por uma grossa muralha.
Então é isso, irmãos. A gente vai parar por aqui, capítulo 7. Amanhã, se der tudo certo, a gente volta para fazer mais um estudo a partir do capítulo 8, tá ok? Como eu havia prometido, dentro dessas férias eu vou tentar fazer todo dia um estudo para que a gente venha a adiantar esse livro. Ele é muito grande e tem muita coisa interessante para a gente ouvir e aprender, tá ok? Quero agradecer a cada um dos irmãos que entraram aí na live, tá ok? Muito obrigado. Voltem sempre, não se esqueçam do canal, tá ok? Ele pode ficar um tempo fora, mas ele sempre retorna, tá bom? Com os estudos, com o conhecimento da verdade. Fiquem todos na paz, que o Pai esteja com a sua família, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu lar. Compartilhe o estudo, tá ok? É sempre o que eu peço, é somente isso. Tenham todos uma excelente terça-feira. Um abraço e até o próximo estudo.